Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver como criar uma análise de tendência e também como criar a correlação aqui no nosso dashboard. Eu criei aqui um gráfico, poderia ser também uma tabela, tá? Poderia ser o Map, tem alguns outros componentes que a gente também utiliza a análise de tendência e a correlação. Então eu tenho um gráfico aqui aparentemente simples, né? Que ele nos mostra aqui o valor de venda por mês de acordo com nossos vendedores. Então vamos olhar aqui quais foram os campos que eu configurei. Então, para a gente criar nossa análise de tendência, que é uma previsão do que vai acontecer no próximo período, seja o próximo mês, seja o próximo ano, o próximo dia, a gente necessariamente precisa ter um campo de valor, então pode ser um custo, uma venda, e a gente precisa ter um campo de argumento, que tem que ser um campo de data. Nesse caso aqui eu coloquei a minha data e escolhi aqui a expansão para o sistema quebrar ela para mim em mês. E também a gente precisa ter ali na série um campo de vendedor. Nesse caso, eu coloquei ali um campo de vendedor, mas poderia ser um outro campo, poderia ser uma filial, poderia ser um grupo, um tipo. Então, seria o campo que a gente quer analisar a previsão de potencial, né, de meta para o próximo período. Aqui em oculto de medidas, eu coloquei o meu campo custo. Poderia também ser um outro tipo de campo, poderia ser a quantidade, que é para eu ver a correlação entre a minha venda e o custo, ou, por exemplo, a minha correlação entre a minha venda e a minha quantidade, tá bom? Então, aqui a gente tem esses 4 campos configurados nesse gráfico. Então, sempre vai ter que ter aqui, no oculto de medidas, o campo que a gente quer utilizar para fazer o correlacionamento. Então, é importante ter esse campo aqui. Para análise de tendência, a gente só precisa dos 3, do valor, do argumento e da série. Pessoal, depois da gente configurar aqui, a gente vai vir nesse azinho aqui de formatação para a gente escolher a opção aqui de análise de tendência e correlação. Então, a gente vai clicar nessa opção e a gente vai configurar esses campos. Aqui em campo de período, a gente vai colocar nosso campo de data, campo de valor, eu vou colocar meu campo de venda, campo de análise, eu vou colocar meu campo de vendedor, e segundo campo, correlação, é o campo para correlacionar, coloquei meu campo de custo. Somente isso para a gente fazer a configuração da nossa análise de tendência e correlação, tá? Seja no gráfico, seja na grade, seja em outro componente, a gente sempre preenche aqui o campo de período, que tem que ser o campo da data, o campo de valor, primeiro campo para fazer a análise de tendência, o campo que será analisado, que é o vendedor, e o segundo campo para fazer a correlação. Feito isso, ou a gente salva aqui, ou a gente salva e atualiza. Vou salvar aqui e atualizar a minha tela. Ao voltar aqui para a tela, pessoal, vamos reparar que agora a gente tem 2 íconezinhos novos aqui no nosso componente. Foi criado um ícone de correlação e também foi criado um ícone aqui de tendência. Então, vou clicar primeiramente nesse ícone de tendência. Vai ser aberto aqui para a gente a análise numa nova aba. Então, vamos observar caso o navegador que você estiver usando bloquear o pop-up para desbloquear aqui para poder ser aberto. Esses ícones ficarão disponíveis também no modo cliente. A partir do momento que a gente configura aqui no modo desenvolvedor, o nosso cliente final ele vai ter o acesso para fazer esse tipo de análise. Bom, aqui é gerado para a gente uma tabela de previsão com análise de tendência e também uma representação gráfica. Como que a gente pode analisar essa tabela? Quanto menor o ângulo, significa o nosso pior caso. Então, esse vendedor aqui está menos 104,98. Essa coluna aqui é somente um ângulo, tá? Não é nenhum valor que vem do nosso banco de dados, é um ângulo interno aqui do sistema. Então, esse caso é um caso ruim, porque ele teria uma previsão aqui de 0 para o próximo mês, mas o potencial dele seria de 87,48. Então, ele não está atingindo esse potencial. Deixa a gente observar aqui, provavelmente, deixa eu ver, o vendedor e esse amarelo que tem aqui, está bem no finalzinho lá embaixo, então ele está somente caindo. Se a gente organizar o ângulo aqui pelo mais positivo, o vendedor G é o melhor caso, porque ele tem ali uma previsão de 16 mil e ele vai, o potencial também dele de 16 mil, ele continua atingindo esse potencial, assim como os outros casos aqui. Tá? Pode ocorrer de ter números totalmente diferentes aqui entre a previsão e o potencial. A conta que é feita aqui é uma regressão linear, então é uma regressão linear simples para chegar nesse próximo resultado da previsão, que seria aqui o nosso próximo mês. Então a gente tem alguns meses aqui, o próximo mês seria o resultado da nossa previsão. E aqui a gente tem uma participação sobre o total.
Então, o vendedor G, por exemplo, participa 27%. É um item que a gente tem que ter uma análise bem apurada, porque ele é importante para a nossa organização, assim como, por exemplo, o vendedor H, também é um vendedor importante porque representa 24% do nosso total, e já alguns outros aqui representa menos, 4%, 0%, então a análise pode ser feita, né, nos vendedores que mais representam. Vamos voltar aqui, e agora eu vou clicar no ícone de correlação. Então ele vai correlacionar o nosso campo venda com o nosso campo custo. Também vai ser aberto aqui para a gente numa nova aba, para a gente continuar trabalhando aqui no dashboard caso a gente queira, e com essa aba aberta aqui. A correlação, ela vai ter 3 índices: o fraca positiva, moderada positiva e o forte positiva. Então, alguns vendedores aqui, a correlação está fraca positiva. Outros estão como moderada positiva, por isso que está na cor amarela, e os que a correlação é maior, então eles estão com a cor verde, que é o forte positiva. Então, entre 0,7 ou acima, né, com o índice maior disso, ele é uma correlação forte, então por isso que ele fica verde. E entre 0,3 e 0,7 amarela, e abaixo disso não existe uma correlação definida, por isso ela fica sem uma cor definida. É uma correlação linear de Pearson que a gente utiliza para realizar essa conta. Tá bom, pessoal? Então essa é a maneira da gente criar aqui análise de tendência e a previsão no nosso dashboard web. Obrigado e até a próxima.